vamos de entrevista. Eu ia trazer os meninos para análise, mas melhor, vamos de entrevista com um personagem importante que pode responder com maior profundidade sobre esse assunto também, o deputado Danilo Forte, do União Brasil. Tudo bem, deputado? Bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Deputado, o senhor acompanhou, claro, tudo que a Tainá Farfan falou agora há pouco, os relatos que ela deu e o que pode vir daqui para frente dessa consulta que Rodrigo Pacheco promete fazer aos líderes. Esse impasse, na sua avaliação, está perto do fim? Eu acho que não pode ser já que estava no tema da novela, não pode ser uma novela mexicana, né? Eu acho que tem que ser pelo menos uma novela brasileira, já que nós temos qualidade nisso. E buscar um consenso, um diálogo. Nós não podemos responsabilizar os políticos pela crise que o país está atravessando. Então, o executivo tem que funcionar e o legislativo tem que funcionar também. E no presidencialismo, o protagonismo é do presidente da República. Então, já houve uma crise como essa no passado, eu me lembro muito bem, era presidente da Câmara Eduardo Cunha, era presidente do Senado, o senador Renan Calheiros. E estava com a dificuldade de votar matérias, inclusive, orçamentárias naquela época. E o presidente Michel Temer chamou os dois, fez um consenso entre os dois e disse, olha, nós não podemos paralisar o país não pode ficar paralisado. Você vai gerar uma crise desnecessária num momento de reconstrução, inclusive, que o país estava vivendo. Agora, de novo, nós temos aí um início de um governo que lançou um mar de esperança muito grande sobre a sociedade brasileira e essa esperança não pode virar um tédio. A esperança tem que ser concretizada naquilo que é papel do executivo fazê-lo. Então, é que o presidente Lula chame o Pacheco, chame o Lira, converse com os dois e harmonize. E harmonize no sentido de dar velocidade à aprovação dessas matérias, que está aí um impasse se refletindo na economia, a população brasileira atônita, os investimentos diminuindo e a população, inclusive, com um processo de recessão inflacionário batendo na porta. Então, eu acho que é necessário dar estabilidade para o país e o que nós precisamos agora é de diálogo e maturidade. Deputado Danilo Forte, aqui a gente gira também na nossa entrevista as participações. Então, os nossos analistas vêm com a gente neste momento. Eu chamo o Yuri Pita primeiro para te fazer pergunta. Yuri. Obrigado, Tainá. Boa tarde, deputado. Bom falar com o senhor aqui novamente na CNN. Deixa eu aproveitar essa discussão das comissões, porque em uma das MPs em especial, a MP que trata da reorganização do governo, dos ministérios, o senhor apresentou uma emenda que interfere, que muda a questão de agências reguladoras estatais. Queria ouvi-lo o quanto a tramitação, se mantida como uma MP e pelo rito normal, o quanto isso, qual é a sua expectativa em torno da emenda que o senhor apresentou nesse assunto? A medida provisória da reorganização administrativa é o berço natural para reorganizar o governo brasileiro. E as agências tiveram um papel muito importante, né, com os preços administrados. Com a transferência das concessões de serviço público, as agências passaram a ter um papel de regulação, de fiscalização e de normatização do trabalho dessas agências. Então, hoje a população paga, inclusive, um preço muitas vezes acima do processo inflacionário. Tem péssimo serviço aí, todos os segmentos, você tem reclamação, seja do transporte aéreo, né, quando você paga mais caro uma passagem interna no Brasil do que uma passagem internacional, seja na questão da prestação do serviço da energia elétrica, da falta de abastecimento, do encarecimento da energia, que hoje o Brasil produz a energia mais barata do mundo, do sol e do vento no Nordeste, e chega caro nas casas, na indústria e no comércio, seja no setor, né, farmacêutico, onde nós somos obrigados ainda a ter medicamentos e defensivos agrícolas ultrapassados no mercado, quando os mais modernos são impedidos de serem vendidos e distribuídos no país. Então, em todos os 11 segmentos, nós temos problemas com as agências. Essa crise já foi vivida nos Estados Unidos, que é o berço do capitalismo, já foi vivida na Inglaterra, que é o berço do liberalismo. E como é que foi resolvido? Criando-se conselhos de fiscalização. As agências das agências, passando para a sociedade, né, o controle e a fiscalização quanto ao mérito da ação dessas agências, né, a preocupação com as medidas que muitas vezes elas tomam e que refletem imediatamente no bolso, né, da família brasileira. Então, nos Estados Unidos, o próprio Congresso Nacional, nas suas comissões permanentes, faz a fiscalização das agências. Na Inglaterra, tem uma agência que controlada, inclusive, pelo conjunto da sociedade.
o que é que nós estamos propondo? Que a sociedade organizada, através de uma defesa dos consumidores, porque em nenhuma agência você vê a indicação de um representante do PROCON, do IDEC, do consumidor, para ser diretor de agência. Você não vê em nenhuma das 11 agências federais. Você tem um representante das empresas, que são as concessionárias, que vão prestar o serviço para cobrar qualidade. E um representante do mundo acadêmico, das universidades, que pode, inclusive, ser um mediador dentro desse conselho fiscal, e a gente possa, com isso, ter uma prestação e uma cobrança com relação à atuação das agências. Eu não vejo nada demais, eu acho que isso fortalece as ações das agências, fortalece o reconhecimento da sociedade sobre a importância das agências, sobre esses serviços que são determinados para atividade privada e das concessões públicas e, ao mesmo tempo, você aumenta a participação e o controle da sociedade, que é quem tem a relação direta sobre preços e serviços que são prestados por esses segmentos. Ô, deputado, eu não posso deixar de te perguntar sobre um assunto que recorrentemente é parte de questionamento a vocês parlamentares do União Brasil. União Brasil, ele é independente, ele está dividido, parte vai fazer oposição, parte vai ficar na base, vai negociar votação a votação. Qual é, neste momento, o posicionamento do seu partido? União Brasil é um partido formado a partir de um conhecimento de preocupação com a economia, né? O sentimento do partido é voltado para as reformas econômicas. Nós temos unidade no que diz respeito à necessidade de rever a âncora fiscal, nós temos unidade com relação a fazer uma reforma tributária que reduza os impostos, que fortaleça as empresas e a economia brasileira, aumentando a oportunidade de emprego. Nós temos uma preocupação muito grande em desburocratizar o Estado, para aumentar a dinamização da atividade econômica, controlar a inflação. Então, nisso aí, nós temos uma unidade e votaremos 100% unidos com relação a essas questões. Tem outras questões referentes a costumes, referentes a procedimentos, que o União Brasil não pactua. Por exemplo, não vai pedir o União Brasil para votar uma liberação de invasão de terra. O União Brasil não tem nem perigo de votar uma matéria dessa. Então, a formação do União Brasil é uma formação de centro, né? É uma formação que está entre os campos da polarização. Nós já vivemos uma polarização à direita e muita gente não gostou. Nós estamos vivendo uma polarização à esquerda e muita gente não está gostando. O União Brasil busca exatamente a interseção dos polos naquilo que pode ser propiciar, né, uma retomada do país ao desenvolvimento econômico, até para garantir as conquistas sociais, os avanços da sociedade brasileira. Deputado Danilo Forte, muito obrigada pela sua conversa aqui com a gente na CNN Brasil. Até uma próxima. Obrigado.